Paes diz que fez reserva técnica para a segunda dose contra a Covid no Rio. Após se recuperar da Covid, prefeito do Rio participa na manhã desta quinta-feira da inauguração de novo posto drive-thru de vacinação na base aérea do Galeão. Essa é a primeira agenda oficial após ele ter sido reinfectado pelo coronavírus. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse nesta quinta-feira, 29, que fez uma reserva técnica, e por enquanto não deve faltar vacina para a aplicação da segunda dose contra a Covid-19 na capital. Apesar de ter tido uma liberação do Ministério da Saúde no sentido de que não se reserva-se a segunda dose, tomamos o cuidado de fazer uma reserva técnica, falou o prefeito. Ela não é uma reserva de 100%, mas é uma reserva que nos dá o conforto de, caso aconteça um atraso, como ocorreu esta semana, que a gente continue aplicando. Segundo ele, a campanha deve continuar normalmente no fim de semana. Temos sim condições de fazer isso até o fim de semana e esperamos que, na segunda-feira, como prometido, cheguem as doses da vacina. Chegando as doses a gente prossegue normalmente. A princípio não há nenhum risco para as pessoas que já foram vacinadas e aguardam para tomas a segunda dose. Podem ter tranquilidade. A gente sempre tem uma cobertura, uma gordura que, mesmo que haja algum atraso, a gente não tem que parar o processo de vacinação. A nossa lógica aqui é a seguinte: chegou vacina, a gente quer aplicar. Quanto mais gente vacinar melhor. A Fiocruz está regularizando a sua produção, produzindo quase 1 milhão de vacinas por dia. Se a gente seguir neste ritmo, a gente só quer dar boa notícia, antecipar, acelerar, mais idade, mais gente. Este esforço é permanente. Sobre as medidas de flexibilização, o prefeito disse que vai se reunir com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, e técnicos da pasta para tomar uma decisão. O anúncio será feito nesta sexta-feira, 30. Se puder flexibilizar ainda mais, deixar com que a cidade funcione normalmente dentro da possibilidade, neste novo normal, a gente vai relaxar. Mas a gente só informa amanhã, vendo os dados a serem divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo ele, a campanha para a imunização dos idosos na capital foi um sucesso. Nós atingimos 100% da população idosa da cidade, o que é uma vitória por si só. Agora avançamos para grupos prioritários. Se Deus quiser, essa regularidade da entrega da vacina passa a se dar de maneira mais adequada e teremos todos os cariocas e todos os brasileiros vacinados. A gente sabe que a população idosa é a que mais vai a óbito quando pega a Covid. Então, o critério vai ser este sempre. Se der para botar mais gente, antecipamos e colocamos para vacinar. Paes participa, nesta manhã, da inauguração de um novo posto de vacinação na base aérea do Galeão, na Ilha do Governador. Essa é a primeira agenda do prefeito após ele ter sido reinfectado pelo coronavírus em abril. Ele passou 15 dias isolado por determinação da equipe médica. Desta vez, ao contrário da primeira vez, eu sofri um pouquinho. Eu tive febre, um pouco de comprometimento no pulmão. Mas, graças a Deus, já estou bem, zerado. Na segunda-feira eu já tive trabalhando. Óbvio que estou levando a agenda um pouco mais leve, mas enfim, vida normal agora. O prefeito agradeceu a parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, SMS, a Força Aérea Brasileira, FAB, e o Comando Conjunto Leste para a instalação do novo ponto de vacinação. Aqui é muito mais o registro do agradecimento. Eu lembro que tivemos uma conversa com o Ministério da Defesa, com as Forças Armadas e com o Comando há cerca de um mês atrás e, com uma rapidez enorme, várias mobilizações foram feitas por parte das Forças Armadas do Brasil no sentido de colaborar com o Programa Nacional de Imunização. O posto, que terá atendimento no sistema drive-thru, funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 17 horas, e aos sábados, de 8 horas ao meio-dia.
O prefeito também comentou sobre o quadro de saúde do pai. Valmar Souza Paes está internado com Covid-19 em um hospital particular da Zona Sul e precisou ser intubado. Em relação ao meu pai, ele está muito bem atendido, tenho muita fé que vai dar tudo certo e ele vai se recuperar, disse. Em relação à decisão da Justiça que suspendeu a nomeação dos novos conselheiros do Tribunal de Contas do município, TCM, Paes falou que não há nada a comentar. Decisão judicial a gente cumpre, isso é um tema da Câmara de Vereadores. Eu indiquei o nome do conselheiro David, que foi aprovado. O outro vem de uma lista tríplice do próprio Tribunal de Contas e o outro é da própria Câmara de Vereadores. Isso é uma questão com o parlamento, e o chefe do executivo não tem nada a comentar sobre isso. Sobre o deslizamento no Pavãozinho, causado pelas chuvas fortes que atingiram a cidade, Paes disse que equipes da Defesa Civil e da GeoRio estão monitorando a região e tomando as medidas necessárias. O prefeito pediu que a população fique atenta ao soar de sirenes. É uma chuva constante, o solo fica encharcado e, com mais o solo encharcado, mais o risco de deslizamento existe. O meu apelo para as pessoas é que elas respeitem as sirenes. Tocando as sirenes, as pessoas se desloquem para os pontos seguros para que possamos evitar que acidentes mais graves aconteçam. Em relação ao resto da cidade, tivemos alguns bolsões espalhados, mas, praticamente, todos estavam resolvidos quando o dia começou a fluir mais o trânsito. O prefeito também comentou sobre a concessão da SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos. Segundo ele, um acordo foi assinado com o governo do estado. É um acordo ainda restrito, não divulgado, mas assim que acontecer a concessão da SEDAI nós vamos divulgar. Mas posso adiantar que o governador Cláudio Castro foi muito generoso com a cidade do Rio de Janeiro e entendeu o papel e a importância que o município cumpre nesta concessão. Mas vamos aguardar o leilão amanhã para que a gente possa se manifestar. A situação do BRT é considerada crítica pelo prefeito. Ele diz que a cidade está no limite das concessões e por isso busca um equilíbrio no sistema. Estamos discutindo com os consórcios, discutindo que áreas podem ser flexibilizadas, que tipo de substituição de linhas podemos fazer por STPL, enfim, para tentar reequilibrar o sistema, mas é importante que as concessionárias e os consórcios entendam que eles têm a obrigação de prestar o serviço pelo contrato pactuado com o município. O STPL é uma modalidade de transporte que tem como finalidade complementar o serviço convencional, por ônibus, devendo atender, prioritariamente, as ligações intrabairros e interbairros. Neste sistema, os veículos devem ter capacidade para transportar de 8 a 16 passageiros e são vistoriados anualmente.